aqueles discípulos sabiam que ele era maior. Eles já tinham se curvado diante de Jesus e reconhecendo que ele era Deus. E um quadro chocante o Senhor Jesus lhes propiciou. Quando no meio daquela discussão de quem é o maior, o Senhor tira a sua capa, provavelmente porque era o jeito de servir, tira a sua túnica, fica com a roupa de baixo, coloca uma toalha na sua cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo era tão chocante que Pedro falou assim: você não vai fazer isso comigo. Ele não queria fazer isso para ninguém. Mas o Senhor servindo, aquele que é maior estava servindo. Enquanto eles estão disputando a posição deles no ranking, Jesus está dizendo: sirvam, o papel é servir. E depois de dar uma lição sobre humildade e sobre o dever de agirmos como servos, estando na posição de liderança, servos devem buscar servir e não serem servidos. E o exemplo está ali do Senhor Jesus. Então ele diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Aquele grupo de discípulos, eles estavam andando com Jesus já tinha 3 anos. Havia um traidor, sim, havia um traidor, mas para aquele grupo ele está dizendo aqui, excetuado Judas, vocês têm permanecido ao meu lado diante das minhas provações. Eles tinham conhecido o que o Senhor passava. Eles aspiraram, inalaram as ameaças. E o Senhor diz: isso não é em vão. Versículo 29, eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim. Vocês que estão sendo fiéis a mim, entendam, vocês vão participar comigo do reino eterno. Vocês não estão excluídos. Vocês têm um papel no reino futuro que há de se instalar. Para que vocês, versículo 30, possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Aqueles que foram chamados de fiéis. O Senhor está dizendo, vocês vão sentar à mesa, entenda isso, na mente judaica, aquilo não é simplesmente tomar uma refeição, né? Cada um pega um hambúrguer, rapidamente vai embora, é uma ocasião de um relacionamento, de intimidade, de convívio, de aceitação, de acolhimento. Vocês têm um lugar especial comigo, a minha mesa, ele diz. E então ele diz, e sentar-se-ão em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Interessante. Eles tinham o direito de participar da comunhão do Senhor, sentando-se à mesa com Ele. Mas eles também tinham uma responsabilidade. Eles sentariam em tronos. Eles teriam uma posição de autoridade. E nessa posição de autoridade, eles têm uma função de julgar Israel. Israel não é a igreja. O propósito de Deus com a igreja é um, o propósito de Deus com Israel era outro. E agora Deus está designando a igreja uma função de julgar Israel pelo seu abandono, pela sua negação do Senhor. Além disso, ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo. Dentro daquela cultura, quando alguém falava duas vezes o nome, Simão, Simão, isso era uma maneira judaica de introduzir uma situação grave. E a situação grave que o Senhor está dizendo é o seguinte, Satanás interveio e pediu que ele pudesse colocar a mão nos apóstolos. Ele pediu para peneirá-los. A ideia do peneirá-los o peneirar como o trigo, é pegar o grão, a espiga do trigo, poderia fazer em pequena escala, na própria mão,
arrastar aqueles grãos, a palha se separa e é soprado, ou então num processo de maior quantidade, em que da mesma maneira separava o grão da palha, e de uma maneira, podia ser com a peneira que jogava para o alto, e o vento levava a palha, e ele ficava com o trigo, porque ele queria colocar a mão nos apóstolos. É o objetivo do diabo.